Quais são os riscos da reposição hormonal feminina? A terapia de reposição hormonal feminina da menopausa, ela tem alguns riscos e muitas pessoas me questionam quais são esses riscos para decidir se vale a pena ou não fazer essa reposição hormonal. É importante a gente compreender que a menopausa, como ela vai ocorrer com toda mulher, ela é uma fase da vida que de fato pode aumentar a chance de a gente ter alguns sintomas que podem se beneficiar com a reposição, mas temos que sempre pesar o custo-benefício, o risco-benefício quando a gente vai decidir se vai fazer essa reposição. A gente recomenda-se que faça a reposição se houver sintomas que tenham realmente um benefício claro e evidente de que vai ter uma melhora, é um benefício real. Então, se a pessoa não tem sintomas, questiona-se o custo-benefício, porque começa a reduzir, porque assim como todo medicamento que a gente usa, sempre haverá um risco se você utilizar. Não importa qual seja o medicamento, a diferença é que algumas medicações têm mais risco que outras. Na questão da menopausa, que é a fase da vida em que há a redução dos hormônios femininos mais brusca, por volta dos 50 anos, geralmente entre 45 e 55 anos. Como há essa redução brusca, pode ocorrer sintomas que a gente chama de vasomotores. Os calores, ondas de calor, insônia, uma sensação de que tem algo por dentro queimando. E esses sintomas dos vasomotores, os fogachos, são os que mais se beneficiam com a reposição hormonal feminina sistêmica, que seria a gente utilizar o hormônio feminino, o estrogênio e progesterona quando há útero, e quando há útero a gente precisa associar a progesterona para fazer com que haja redução desses sintomas. Também beneficia os sintomas geniturinários, porque quando há essa redução de hormônio também vai afetar a região vaginal, vai piorar um pouco o trofismo vaginal, vai mudar a forma dessa região, podendo ter uma atrofia dessa região. Isso pode gerar maior risco de infecções urinárias, candidíases, um desconforto nessa mulher. E assim pode ser utilizada também a reposição para esse fim, embora para esse fim possa se utilizar também, quando há apenas esse sintoma, a reposição local, que é um pouco menos sistêmica, então tem um pouco menos de efeitos colaterais. Os principais riscos serão, então, riscos relacionados com esses hormônios femininos. O estrogênio, que é o que realmente vai reduzir os sintomas da menopausa, os fogachos, esses ondas de calor. O estrogênio pode ser usado via oral, pode ser usado também transdérmico, né, por meio de adesivo, de gel, e até tem a possibilidade do uso vaginal. Tanto o oral quanto o transdérmico quanto o vaginal têm contraindicações, principalmente o oral e o transdérmico, eles são contraindicados em mulheres que já tiveram um quadro de trombose, porque há um aumento de risco de trombose. Esse aumento é enorme? Não, porque o risco de trombose é baixo. Então, comparado um com o outro, há um aumento de risco, embora isso seja muito discreto. Assim como há um aumento de risco de câncer de mama, que é bastante controverso, porque quando se usa só o estrogênio, por exemplo, não quer dizer que vai aumentar tanto. Tem alguns estudos que mostram que talvez não aumentasse, mas tem que associar a progesterona, às vezes pode ser que a associação que causaria esse aumento, mas falta um estudo suficiente também para a gente ter certeza exatamente quanto é o risco. Parece ter uma associação com um prolongamento do uso, então quando se usa mais de 5 anos, o estrogênio aumentaria mais esse risco. Há uma diferença de faixa etária também, quando se usa mais precoce, menos precoce, então pode ser que tenha diferenças entre os perfis e os tipos de estrogênio, não tem tantos estudos assim para a gente fazer essa comparação, se um tipo ou outro, qual que teria mais ou menos risco. É difícil ter toda essa certeza em relação, por exemplo, ao câncer de mama, mas a gente sabe que a incidência, o risco, né, com a reposição é cerca de meio a um caso por 1.000 pessoas por ano que estão utilizando a reposição, mas sem especificar qual tipo, né? Porque não quer dizer que todas sejam iguais. Por isso mesmo, por conta do fato de ter essa associação com câncer de mama e cânceres que a gente chama de estrógeno dependentes, que respondem ao hormônio feminino,
há uma contraindicação absoluta de se utilizar a reposição em mulheres que já tiveram um câncer de mama ou um câncer estrógeno dependente. Nesses casos, não pode ser feita a reposição hormonal feminina com hormônio. A gente tem que fazer sem hormônio um tratamento para os sintomas, mas não vai ser a reposição hormonal. Outro aspecto que tem que se levar em conta é a questão do risco cardiovascular. A reposição não deve ser usada apenas para reduzir o risco cardíaco. A gente não consegue fazer um benefício claro que faça com que a gente use para isso. E a gente sabe que ela não é muito claro, talvez parece que no início da menopausa pode haver um benefício. Mas depois esse benefício se reduz e pode aumentar o risco cardiovascular se você usar principalmente em mulheres acima de 65 anos a reposição hormonal. Então acima de 60 é uma faixa que já não é tão seguro no ponto de vista cardiovascular fazer a reposição hormonal, por isso que não é indicada. O início da reposição após os 60 anos é contraindicado. Então, quem não fez não pode começar após os 60 e tem que ter um período de parada, porque quando você considera, por exemplo, que os 65 já aumenta muito o risco, não vai poder usar essa reposição para sempre. E há uma necessidade também de redução de dose com o tempo, para tentar usar a menor dose que dê o menor risco, porque existe uma relação de dose com risco também. Se a gente usar uma dose menor, o risco começa a reduzir um pouco. E pelas diferentes disposições, a gente sabe que a reposição com o hormônio oral, por exemplo, o estrogênio oral, aumenta mais o risco de trombose, por exemplo, porque tem uma questão da passagem hepática, a forma como é metabolizado, isso pode levar a uma maior trombogênese. Embora a gente não consiga fazer a definição exata de quanto que tem de menor risco se usar o transdérmico, não quer dizer que não haja nenhum risco também, mas parece que há uma piora quando há o uso oral, assim como piora a enxaqueca. Então quem tem enxaqueca também não deve utilizar a reposição oral, porque pode piorar o quadro de enxaqueca. Isso também acontece com as pílulas, né, que também tem estrogênio na composição, que elas aumentam a intensidade das enxaquecas, geralmente. Podem ser trocado para um uso não oral, por exemplo, né, quando não há uma contraindicação, mas se você for utilizar, mudar a forma de uso também nessas mulheres. E quem tem hipertensão, existe uma associação com hipertensão, com a reposição poderia aumentar um pouco a pressão arterial, não é tão claro, isso não são todos os estudos que mostram, e parece que a reposição oral aumenta mais a pressão do que a reposição transdérmica. E assim, então, nesse caso, se tiver a indicação de utilizar nessas mulheres que tenham um quadro de hipertensão que esteja controlado, que se não estiver controlado também não é recomendado, tem que usar, então, uma reposição que não seja oral. Em mulheres que têm um alto risco cardiovascular, que são mulheres, por exemplo, que têm um diabetes descompensado, que já têm fatores de risco associados ao diabetes, mulheres que já tiveram um infarto, um AVC, uma complicação cardiovascular mais severa, não se deve fazer a reposição. Em casos, como eu falei, diabetes, mas se for um diabetes que está bem controlado, que não tem tantos fatores de complicação, pode ser considerada a reposição em doses baixas, de preferência transdérmica também considerando que não para sempre, né? Lembrando novamente, quanto maior o tempo, maior a chance de aumentar o risco. Por isso que depois de 60 anos, por exemplo, já não se usaria numa mulher com mais risco cardiovascular, por exemplo, mesmo que não seja um risco tão alto, que obviamente nem começaria a utilizar. Outra coisa que também é uma preocupação é a questão da demência, da cognição. A reposição hormonal em si não consegue melhorar a cognição, a não ser em um subgrupo de pacientes existe uma sugestão, no caso na parte precoce da reposição, logo no início do tratamento, porque depois não há esse benefício e não é em todo mundo. E a reposição tardia poderia aumentar o risco de demência, então é um outro risco da reposição tardia, somente após 65 anos. Por isso, mais uma vez, que não se recomenda o uso nessa faixa etária, também porque os riscos começam a superar os benefícios, ainda que a mulher tenha sintomas. E aí a gente vai optar, então, pela reposição, pelo tratamento não hormonal, né? Fazer um tratamento para reduzir os sintomas, mas que não contenha hormônio. Então, como tudo na medicina, não existe algo 100%, né? Não é certeza que não vai acontecer nenhuma complicação. Então, a gente sempre vai pesar o custo-benefício.
é possível que futuramente a gente tenha mais respostas para todas essas questões de risco, porque com o tempo, fazendo-se estudos maiores e melhores e definidos com maior grupo de pacientes, com cada tipo de composição da reposição, para a gente conseguir fazer essa definição certa de qual é o grupo que se beneficia de cada tipo de reposição, pode ser que a gente tenha novas conclusões futuramente. Mas enquanto isso, é isso. A reposição não é para todo mundo, mas ela pode ajudar muita gente. Qualquer dúvida, coloque nos comentários que eu faço um novo vídeo a respeito de algum assunto relacionado. E até o próximo!